Bom dia nação, seja muito... Mas antes disso, será que a gente tem que adicionar mais um candidato? O Flamengo venceu mais uma e está sonhando com o Mister Felipe Luiz. O jogo na Arena Fonte Nova era apenas o segundo de Felipe Luiz como treinador do Flamengo. Já para o técnico do Bahia, Rogério Ceni, era mais um jogo para tentar acabar com o tabu de nunca ter vencido o Flamengo como treinador. Gabigol, mais uma vez titular no time de Felipe Luiz, teve chances. O Bahia também teve grande chance por Tassiano, antes de Bruno Henrique parar em Marcos Felipe. No rebote, Ayrton Lucas fez o primeiro do Flamengo. O Flamengo criou várias chances no segundo tempo. Alcaraz acertou o travessão. O Bahia chegou com Luciano Juba. Pouco para a torcida que chamou Rogério Ceni de burro. Nos acréscimos, pênalti de Santiago Arias em Michael. Alcaraz bateu e definiu a vitória do Flamengo por 2-0. Na classificação, nada muda. O Flamengo segue em quarto, o Bahia em sexto. Mas o resultado tem impactos bem diferentes nos dois times. Se por um lado seguem os tabus, Rogério Ceni nunca venceu o Flamengo como treinador. Agora são 15 jogos, 15 derrotas. E o Bahia chega à 11ª derrota consecutiva contra o Flamengo. Por outro lado, Felipe Luiz segue com 100% de aproveitamento. 2 jogos, 2 vitórias como treinador do Flamengo. Uma grande vitória, um jogo muito difícil. Conheço bem o time do Bahia, conheço bem o Rogério e corremos riscos em muitos momentos, mas é um risco que eu aceito correr. Quero que o meu time impressione, quero que o meu time seja um time incômodo para o adversário. E eu não tenho dúvida que o time do Bahia é o time mais difícil de pressionar do Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, do que eu estou falando. Time com meio campo muito forte, muito qualificado. A ausência do Everton Ribeiro com certeza nos facilitou nesse quesito, nesse ponto. Mas é um time que joga muito bem com a bola e então para pressioná-los, claro que tem que correr risco. O time não tomou gol, mas o importante é que todo mundo seguiu a mesma ideia. A gente está conseguindo voltar ao rumo da vitória, né? Que é muito importante para a gente, principalmente para o grupo. Então a gente vem tentando entender o jogo do Felipe, o que ele quer. E então a gente vem trabalhando muito, não só na parte do campo, né, que tem muito pouco tempo, mas na parte do vídeo. Então a gente fica feliz, né, tá conseguindo mais uma vitória. Agora é descansar, ver o que a gente tem para corrigir para voltar depois da data FIFA mais forte. Ninguém gosta de ser vaiado. Não conheço ninguém que goste de... Todo mundo gosta de ser exaltado pelo trabalho. Nem sempre é possível. Eu respeito esse lado do torcedor. E nós temos que tentar... Novos jogos vão ser jogos difíceis aqui. Nós vamos ter... Os 2 próximos jogos são jogos pesados também, como foi hoje. E nós vamos tentar fazer com que o torcedor reaja de maneira diferente, entregando um resultado diferente também para ele. Mas é compreensível que o torcedor saia chateado. Com ele aqui no canal Vene Casagrande e o BAP será o primeiro. Dito isso, galera, vamos falar sobre o Flamengo. Eu na live de ontem comentei rapidamente isso, mas eu quero elogiar novamente a postura do técnico Felipe Luiz. Primeiro porque, para quem viu o mapa de calor do Flamengo contra o Bahia, eu postei nas outras redes sociais, é um time totalmente ofensivo. O Felipe Luiz prometeu ou projetou na visão do Tite e ele vem cumprindo com a palavra dele. O Flamengo tem sido, nas mãos de Felipe Luiz, nesses 2 jogos, um time extremamente ofensivo. E para mim, a principal característica nesses 2 jogos do Flamengo, no comando do Felipe Luiz, é a marcação sob pressão. Lá em cima, a intensidade extremamente alta, o que é muito difícil de você manter durante 90 minutos. Tanto é que no segundo tempo, tanto quanto o Corinthians, quanto diante do Bahia, o Flamengo teve uma queda de produção no segundo tempo por conta disso, porque é muito difícil você manter a intensidade tão alta. Mas gostei demais do jogo do Flamengo contra o Bahia novamente, um jogo coletivo muito bom,
do técnico Felipe Luiz. Acho que a tendência é melhorar, ele agora vai ter um período aí para poder treinar. Lembrando que agora é data FIFA, os jogadores receberam folga, se reapresentam na quarta-feira e inicia a preparação para o próximo jogo, que é contra o Fluminense. E por falar nisso, o Flamengo tem 4 jogos em outubro, tá? Dia 17/10, o Fla-Flu pelo Campeonato Brasileiro. Dia 20/10, o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, que vai ser num domingo, tá bom? Contra o Corinthians, lá na Arena Neoquímica. Dia 26/10, Flamengo e Juventude no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. E a última partida no mês será no dia 30/10, Inter e Flamengo. Um jogo que foi adiado do Campeonato Brasileiro de algumas rodadas atrás. Confesso que eu não lembro qual rodada exatamente, mas é um jogo adiado. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos que os demais clubes da competição, e o Flamengo precisa vencer para ficar mais próximo ainda dos adversários na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Então, 4 jogos extremamente importantes. Felipe Luiz ontem na entrevista coletiva disse que a ideia, primeiro, é dar um descanso mental para esses jogadores que estão sem folga há quase um mês. Na quarta-feira se reapresentam e aí ele inicia a preparação para esses jogos importantes. Lembrando que ele não terá à disposição dele nesse período de treinamento os jogadores que são das seleções. Os uruguais, o Eric Pulgar, provavelmente seleção chilena. Tem também os jogadores que foram convocados, Gerson, que foi convocado para a seleção brasileira. Então, enfim, é um momento muito importante aí para o técnico Felipe Luiz preparar a equipe dele. Eu olhei para ali porque novamente tem um miquinho. Rapaz, eles gostam de aparecer quando eu começo a gravar um vídeo aqui. Mas vamos lá, falar sobre o Wesley, galera. Muita gente me questionando nas redes sociais aí, Vene, e a situação do Wesley? Eu confesso que eu estava esperando o Flamengo se pronunciar. Enquanto eu malhava, fazia meus exercícios, o Flamengo não se pronunciou. Quando eu acabei de malhar e fazer meus exercícios, almocei, falei, vou dar uma apurada na situação do Wesley. E a informação que eu tenho, publiquei nas outras redes sociais, inclusive, é a seguinte: o lateral não sofreu nenhuma lesão. Embora no lance de ontem, contra o Bahia, o jogador tenha aparentado ter sentido alguma contusão na coxa, eu, Vene Casagrande, apurei que foi apenas uma cãibra naquele local ali. Já foi reavaliado pelo DM e nem precisará passar por exames médicos, porque de fato foi apenas uma cãibra que ele sentiu. Segundo pessoas do Flamengo, ele relatou lá, após ser substituído, que ele sentiu dobrar ali, mas quando foi reavaliado percebeu que foi apenas uma cãibra. Lembrando que o Wesley vem jogando aí de maneira consecutiva 3 jogos seguidos, inclusive nos 2 jogos anteriores ele tinha percorrido mais de 11 quilômetros nas partidas, e no duelo de ontem foram quase 9 quilômetros percorridos. Ele foi substituído antes. Se ele tivesse continuado até o fim do duelo, com certeza ele poderia chegar novamente aos 11 quilômetros percorridos em uma partida. São números impressionantes. Para mim, o Felipe Luiz acertou em colocar o Wesley como titular na vaga do Varela. Eu acho que o Flamengo ganha muito mais com um jogador com essa característica ofensiva, porque não dá para ter 2 laterais defensivos, entre aspas. O Alexandre é muito mais construtor, mais defensivo, e o Wesley ele vai bem ao ataque e está indo muito bem, pelo menos na minha concepção. Outro que está tentando retomar a boa fase é Gabigol. E ontem Felipe Luiz, na entrevista coletiva, disse o seguinte: eu conheço o Gabriel muito bem, por sinal. Sei dos pontos positivos e fraquezas dele. Meu trabalho é dar informação e carinho para ele. Ele fez tudo que pedi para ele hoje no jogo contra o Bahia. Ele fez tudo que pedi. O jogador tem fase melhor e pior. Terá momento de alta confiança e baixa confiança, como eu também passei nos tempos de Flamengo. Teremos tempo para trabalhar com ele, para ele recuperar a confiança. Eu confio muito nele. Então, o Felipe Luiz deixando muito claro que o Gabigol será o titular dele. Muita gente é contra, muita gente afirma e garante que essa escalação é pela amizade. Eu não consigo dizer isso, seria leviano da minha parte. Confesso para vocês que quando o Gabigol foi escalado como titular contra o Corinthians, eu fui pego de surpresa, como todo mundo foi pego de surpresa, mas se a gente for parar e analisar todo o contexto, não é nenhum absurdo. Seria um absurdo se ele fosse escalado com o Tite como titular na vaga do Pedro. Acho que ali o Bruno Henrique estava vivendo o melhor momento, poderia ter feito aquela função. Mas com o Felipe Luiz o esquema muda, fica, para resumir, fica uma espécie de 4-4-2, e aí eu não vejo nenhum problema Gabigol ser titular e o Gonzalo Plata ficar como opção. Até porque o Gonzalo Plata acabou de chegar e não vem fazendo atuações
que me faça brigar, entre aspas, pela titularidade dele, dizer que ele tem que ser titular. Não vejo dessa forma. Agora, o Gabigol, de fato, fez uma partida ok contra o Corinthians e ontem foi mais abaixo, embora o Felipe Luiz tenha dito aí que ele fez tudo, que o jogador fez tudo que ele pediu para ele. Atacou espaço, mas o Gabigol pode render mais, a gente sabe muito bem disso. Eu acredito nisso também, na situação da confiança. Com o Tite ele não tinha a menor confiança. E eu me coloco no lugar dele. Como é que você vai ter confiança? Repito, nada pessoal, Carlinhos. Mas você é o Gabigol. Aí você olha o Carlinhos ficar na sua frente, não faz o menor sentido. Eu acho que o Tite errou feio. Eu acho que o Tite errou duas coisas bem feias nesses momentos finais dele. Não colocou Léo Ortiz no time, que foi o acerto do Felipe Luiz, embora eu não tivesse colocado na vaga do Fabrício Bruno, mas tá dando super certo. O Léo Ortiz mudou a saída de bola do Flamengo e a forma como ele lidou ali com a situação com o Gabigol. Quando o Pedro foi lesionado, era o momento do Gabigol ser mais utilizado. E o Tite optou por colocar o Carlinhos na frente do Gabigol. Foi um erro crucial e esse erro o Felipe Luiz não está cometendo. Para finalizar nosso vídeo, galera, Marcos Braz falando sobre renovação de contrato de Gabigol e ele indica uma reviravolta. Em entrevista à jornalista Raíssa Simplício, Marcos Braz foi questionado sobre Gabigol, permanência de Gabigol ou não, e ele diz o seguinte, abre aspas, eu tenho certeza que o Gabriel quer ficar no Flamengo. Com o Felipe Luiz, você tem novos ares e um novo norte que, de repente, a gente enxerga que pode ter uma renovação de contrato. Fecha aspas. Isso, repito, foi uma entrevista à jornalista Raíssa Simplício. De marcar seu primeiro gol, depois de perder 3 gols importantes com a camisa do Flamengo, e a gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo que também, né? E acaba perdendo um gol na partida contra o Bahia, em que chuta, o goleiro Marcos Felipe faz a defesa e a bola bate no travessão, né? Sempre jogadas muito parecidas, ele entrando de forma bem vertical pelo meio, né? E é um cara que está jogando melhor do que o De La Cruz. Ninguém pode jogar pelo nome no time do Flamengo. A gente vai chegar em Gabriel Barbosa, tá? Mas ninguém pode jogar por nome no time do Flamengo. O De La Cruz, depois da Copa América, ainda não conseguiu desempenhar aquele futebol que a gente viu ele desempenhar no início do ano, no primeiro semestre do ano, né? Ele não está conseguindo jogar dessa forma. Então, assim, é um De La Cruz que de repente vai precisar esquentar banco para o Alcaraz que está pedindo passagem. O Alcaraz é bom jogador e a posição dele é justamente essa, né? Ele é jogador para atuar na posição do De La Cruz. Sobre Gabriel Barbosa. O Gabriel Barbosa, mais uma vez, não apareceu praticamente no campo, né? Teve uma finalização no início do jogo, que ele chutou para a defesa do Marcos Felipe, após um passe genial do Gerson, e não fez mais nada, não apareceu, né? A bola chegou para ele? Talvez não. Ele é mais jogador do que o Carlinhos? Mas eu acho a comparação, o Helder Afonso, membro do canal, foi muito feliz na live quando ele falou sobre isso, que a comparação é extremamente injusta entre Carlinhos e Gabriel. Por quê? A comparação do Gabriel, gente, tem que ser com o Pedro, pelo futebol que ele já mostrou no Flamengo, pela idolatria que ele tem com a torcida do Flamengo, tá? Não é para ser comparado com o Carlinhos. A gente, quando vai comparar o Gabigol com alguém, a gente não nivela por baixo, e sim pela expectativa do jogador. E a gente sabe o que ele pode entregar, e ele não está entregando aquilo que ele sabe. O Felipe Luiz até falou em retomar a confiança dele por meio dos treinamentos, essa coisa toda. Bom, eu estou esperando e vou esperar, né? Vou dar esse voto de confiança ao Felipe Luiz. Me parece claro que na ausência do Pedro, o Gabriel vai ser o titular desse time do Flamengo. Ele precisa marcar gols, ele vive de gols, o centroavante vive de gols e ele precisa marcá-los, né? Teve oportunidade no jogo contra o Corinthians, naquele chute de letra defendido pelo goleiro Hugo Souza, teve oportunidade na partida contra o Bahia, o Marcos Felipe defendeu, como eu já havia dito anteriormente. É isso aí, nação, ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fla Hit, nessa segunda-feira, dia 7 de outubro de 2024, trazendo para vocês as últimas novidades e atualizações do Mengão, galera. Se você está chegando aqui no nosso canal, está conhecendo agora, puder nos ajudar, deixa aquele like maroto, se inscreva e sempre compartilhe nossos vídeos com os seus amigos.